Continuando com a nossa série, Essas Mulheres Incríveis, eu quero trazer uma mulher nesta manhã que tem muito a nos ensinar. Nós temos na Bíblia histórias de superação, história de conversão, de transformação. Nós temos também histórias difíceis de desobediência, de incredulidade. Mas a mulher que Deus Ele traz como exemplo para nós é alguém que tem aspectos positivos, exemplos positivos para passar. E os exemplos dela são tão positivos que venceram milênios, chegou até aqui. E enquanto a igreja do Senhor estiver neste mundo, enquanto Cristo não voltar e nos arrebatar, essa mulher continuará sendo exemplo e deixando sempre este legado maravilhoso. Na exposição que nós temos feito, na vitrine destes sermões que nós temos pregado sobre essas mulheres incríveis, eu quero apresentar na vitrine de hoje uma mulher chamada Dorcas. E quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. A partir do versículo 36, por gentileza. Atos capítulo 9, a partir do versículo de número 36. Amém? Eu leio assim: E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando, ela morreu, e tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhes mandaram 2 homens, rogando-lhes que não demorassem em vir ter com eles. E levantando-se, Pedro foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e as roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. E foi isso notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Amém? Glória a Deus. Papai querido, Abba, Pai, nós te amamos e te louvamos. Nós experimentamos, Pai, a cada dia, a grandeza do teu cuidado. E mais uma vez, imploramos o teu favor, para que fale ao nosso coração, para que quebre toda interferência, que todos os volumes, todos os ruídos, Pai, sejam minimizados neste momento na nossa mente, para que nada possa roubar a nossa atenção da palavra do Senhor, e que esta palavra possa produzir em nós o efeito pelo qual o Senhor envia nesta manhã mesma. Te glorificamos, Pai, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar, queridos irmãos. Não há outro registro acerca de Dorcas, essa mulher, uma mulher incrível. Não há outro registro senão este. Mas este registro é suficiente para que nós possamos olhar para Dorcas com bons olhos e agradecer a Deus pela vida de Dorcas. Amém? Escuta, estou ouvindo. Dorcas foi uma mulher incrível,
por uma vida de serviço. Mas pastor, uma vida de serviço? Vida de serviço faz parte da realidade de uma maioria esmagadora de pessoas nesse mundo, nesse planeta. Quase todas as pessoas neste mundo têm uma realidade de uma vida de serviço, de trabalho, de obras realizadas. Verdade. Mas quando nós olhamos para a vida de Dorcas, nós vemos uma pessoa que não gasta suas forças, suas energias apenas consigo mesmo ou para o seu benefício próprio, mas ela se deu, ela se gastou, ela se empenhou em fazer alívio para a necessidade alheia, em ser a mão estendida para o caído, em ser o abençoar do meu próximo. Ela se posturou como alguém que precisava fazer algo para abençoar. Quando nós olhamos para esse frenesi trabalhístico, se a gente pode chamar assim, do homem moderno, se nós olhamos para a humanidade hoje, para a sociedade hoje, principalmente a sociedade brasileira, essa corrida que o homem encara todos os dias na sua lida de trabalho, quando confrontamos as motivações e os porquês do trabalho da igreja hoje, do trabalho do ser humano hoje, com o trabalho de Dorcas, talvez algumas perguntas possam ser trazidas à luz. E eu quero perguntar: por que trabalhamos? Dorcas era uma mulher trabalhadeira, e a vida de serviço de Dorcas foi tão impactante, que a vida dela está registrada na palavra. Mas ela nos mostra um serviço que vai para além da sua própria necessidade. Assim como Cristo, que trabalhou não por si mesmo, trabalhou de forma a pensar em nós, quando entrega na cruz a sua vida, Ele fez um trabalho de redenção, um trabalho substitutivo, mas não por Ele, mas pensando nos únicos que seriam beneficiados, que seríamos nós. E olhamos para Dorcas também e vemos uma mulher que trabalha para além da sua própria necessidade, mas ela trabalha pela necessidade alheia. Olhamos para Dorcas e continuamos a indagar: qual é a nossa maior intenção no trabalho que realizamos? Hoje, se pararmos para pensar, todo o trabalho que nós realizamos, qual é o foco? A quem nós queremos abençoar com o nosso trabalho? No que nós investimos com aquilo que trabalhamos? Quem seria beneficiado? Onde Deus está sendo glorificado? Onde o meu próximo está na lista de prioridade e de serviço que o meu trabalho realiza? Onde o meu próximo se encaixa na minha vida? Para quem é o retorno de todo o trabalho desenvolvido por mim hoje? Quando nós pensamos em uma mulher incrível como Dorcas, nós pensamos em uma mulher que é como uma árvore em que Jesus, procurando, encontra frutos. Ela não é uma figueira estéril, mas uma mulher que tem frutos, e frutos permanentes, né? E essa é a história de Dorcas. Eu acredito que você já tenha ouvido aquela ilustração daquele homem na beira da praia, salvando estrelas do mar. Eu já contei, o Jamildo já contou uma vez aqui, lembro disso. Mas um homem na beira da praia, as ondas vinham e lançavam na areia várias estrelas. Um litoral extenso. E aquele homem se pôs a pegar aquelas estrelinhas e lançá-las de volta para o mar. E ele fez isso com muitas estrelas. E ele estava no meio desse trabalho, suando.
alguém passa observando e diz, não percebes que você perde tempo? Porque visualiza o tamanho desse litoral, o tamanho dessa praia. Enquanto você salva uma estrelinha aqui, dezenas, talvez centenas de outras estão morrendo nesse mesmo momento. E ele disse, olha, para aquela estrelinha que eu não pude alcançar, eu não fiz diferença nenhuma, mas eu fiz toda a diferença para essa que eu devolvi ao mar. E eu entendo que Dorcas, ela se sentia assim. Ela não criou uma ONG para salvar o mundo. Ela não esperou que algo gigantesco acontecesse, mas ela pegou o pouco que ela tinha, dentro da necessidade que existia, e se pôs a ser útil com o que ela podia e com o que ela tinha nas mãos. Não fique pensando que você só pode resolver o problema da vida, o problema das pessoas, se você tiver muito. Lembre-se sempre daquele menino que, tendo alguns poucos peixes e poucos pães, entregou nas mãos do Senhor. E o Senhor, sim, Ele pode, Ele fez a transformação, Ele fez a multiplicação, Ele saciou a muitos com o pouco que aquele menino deu. Eu acredito que você não deva nunca minimizar a pessoa que você é, as habilidades que você tem, os dons e talentos que Deus dotou você. Por quê? Exatamente por quê? Porque se você colocar nas mãos de Deus, eles são suficientes para abençoar a quem Deus quer abençoar, através da sua vida. E Dorcas abençoava, e você pode abençoar. Dorcas fazia, e você pode fazer. Os seus dons e habilidades não podem morrer em você, mas precisam viver em outras pessoas. Amém? A bênção de Deus, ela só é bênção em nós quando é vida nos outros. Se a bênção de Deus, ela chega a você e morre em você, não foi bênção. A bênção de Deus, a verdadeira bênção de Deus, ela é repartida, ela é oferecida, ela passa para outro. Então faça isso. A Bíblia nos diz e nos mostra que nós somos úteis. E se somos membros de um corpo, nós somos úteis e temos uma função. Se nós somos membros de um corpo, como igreja, por exemplo, nós temos uma função. Se nós temos uma função, nós temos uma utilidade. Se nós temos uma utilidade, precisamos exercê-la. Não podemos cruzar os nossos braços. Precisamos ser a Dorcas desse tempo. Você, minha irmã, meu irmão também. Precisamos ter esse espírito de entendimento acerca da nossa utilidade e da manutenção que Deus quer realizar no mundo através de nós. Se Jesus disse que você é luz, então a utilidade que você tem é iluminar onde está escuro. Se Deus diz que você, vamos ver, se Deus diz que você é sal, então você precisa salgar aquele que está talvez prestes a apodrecer, aquele que está insosso, um mundo sem sabor. Você precisa, como sal, provocar sede nas pessoas, sede de beber da água viva que é a fonte do Senhor. Nós somos úteis. Dorcas, ela tinha uma habilidade, ela era costureira. Talvez ela pudesse pensar assim: costurar, que dom é esse, que talento é esse, o que eu vou fazer com isso? Eu não sou uma mulher incrível, talvez, como nós vimos aqui, como Débora, que era juíza, profetisa. Eu não sou alguém escolhido para ser rainha como Esther. Eu não fui escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador.
Eu não sou uma mulher incrível. Dorcas não se olhou comparando-se com outros. E Deus te chama nesta manhã, irmão e irmã. Não fique olhando para você, comparando-se com outras pessoas. Mas se eu cantasse, mas se eu pregasse, mas se eu fizesse isso ou aquilo, depreciando quem você é. Se Deus quisesse que você fosse outra pessoa e que você realizasse outra função, Ele teria te capacitado e te feito da forma que Ele pensa ter sido necessário. Mas se Ele te fez assim, é exatamente assim que Ele deseja que você o glorifique. É exatamente assim, com quem você é. Dorcas não entendeu então ter que ser outra pessoa, ser quem ela não era para agradar a Deus. Olhando para os discípulos, olhando para as mulheres de fé da sua época, ela não precisava copiar ninguém, ela precisava apenas ser ela mesma diante da vontade de Deus. Ela precisava ser apenas ela mesma, entregando aquilo que ela era nas mãos do Todo-Poderoso, para que Ele fizesse diferença, e Ele fez. E Ele fez. Dorcas achou tanta utilidade no ofício, no talento que ela tinha, na habilidade que ela tinha, que o nome dela está aqui. Hoje, no mundo, muitas organizações e sociedades que levam o nome de Dorcas. A maior de todas está nos Estados Unidos, a Sociedade Internacional Dorcas, que veste e alimenta milhares de pessoas todos os anos. Uma sociedade que tem o nome de Dorcas, porque ela foi exemplo. O trabalho dela, o serviço, a vida de serviço em prol da comunidade para a glória de Deus fez diferença. E eu quero que você pense, querido, que ela é uma mulher incrível também pela vida de fé. Porque talvez alguns estejam nesse momento, aplaudindo isso. Trabalho faz a diferença, nós temos que fazer, nós temos que realizar, mas não apenas esse discurso da obra, porque Paulo deixou muito claro que pelas obras não seremos salvos. A fé, sim, ela salva, a fé em Cristo. A obra é um resultado da nossa fé. Então Dorcas é uma mulher incrível porque ela nos mostra uma vida de serviço, mas ela nos mostra uma vida de fé. O versículo de número 36 inicia-se dizendo: e havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Discípula, alguém que aprende de outro, e ela aprendia com os discípulos, ela aprendia com a igreja, ela aprendia com o Senhor, ela aprendia com o Espírito Santo. Amém? Dorcas então aprendeu sobre Jesus, de Jesus, e o seu lugar no corpo como serva de Jesus. Ela entendeu o que ela precisava fazer e ela fez. Glória a Deus por isso. Jesus declarou em Lucas 6:31: e como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. Eu acredito que Dorcas se colocava no lugar daquelas viúvas, daquelas mulheres, daquelas pessoas a quem ela ajudava. E ela ficava pensando, se fosse comigo. Mas eu fiquei pensando, quando meditando nesse texto, eu fiquei pensando, irmãos, que muitas vezes nós não recebemos com alegria a oportunidade de abençoar, de ofertar, de ajudar. Nós fechamos o coração, as mãos, o bolso, os braços, e não damos aquilo que podíamos dar. Mas escuta, se você tem sido convidado a ofertar, convidado a ajudar, convidado a estender as mãos para alguém, a abençoar alguém, é privilégio poder receber esse convite. Isso mostra só uma coisa: você tem. Você só é convidado para fazer porque você tem. E se você tem todos os motivos para glorificar a Deus. Mas nós não podemos deixar que a bênção que chegou a nós morra em nós, mas que ela leve vida nos outros. João 13:15 diz assim: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Jesus nos deu exemplo.
uma vida de solidariedade, de serviço, de amor, de compaixão. E eu fico pensando o quanto nós precisamos tomar posse desse texto e introduzi-lo na nossa vida, na nossa caminhada. O quanto nós precisamos olhar o exemplo de Jesus. Ele se compara a um grão de trigo que caindo na terra, se não morrer, não gera frutos. Então eu tenho que morrer para que você tenha vida. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham com abundância, mas para isso o grão de trigo tinha que morrer, para que o trigo pudesse nascer. Muitas vezes precisamos deixar morrer em nós também algumas questões, para que nasça aquilo que glorifique a Deus. O que precisa morrer na sua vida? Para que você siga o exemplo que Cristo deu, o exemplo que Ele é para todos nós. Dorcas amou e lutou por pessoas. Ela materializou o seu amor numa obra social. Em que você tem materializado o seu amor? A sua fé. Porque a palavra de Deus nos diz, lá em Tiago capítulo 2, versículo 26, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obra é morta. Ter um discurso religioso, ter uma vida centrada para o templo, mas uma vida que não reparte o amor, não divide o amor, é uma vida morta na fé. Ter fé é ter obras também. Deixa eu te perguntar, o que você sabe fazer poderia ajudar a sua comunidade? As suas habilidades, seus talentos, o seu conhecimento, poderia ajudar a sua comunidade? Deixa eu te perguntar ainda mais, quais as habilidades que você tem que o Alegre poderia ser abençoado, que esse bairro nosso poderia ser abençoado? O que você poderia ensinar para outras pessoas que poderia abençoar pessoas aqui e fazer dessas pessoas melhores? Quais são os seus conhecimentos que poderiam fazer com que outras vidas fossem acrescidas e pessoas melhores, famílias melhores, profissionais melhores, quem sabe? O que você tem realizado através da sua fé? Se você é um homem de fé, uma mulher de fé, um jovem de fé, uma criança de fé, o que você tem realizado a partir desta fé, em nome dessa fé? John Blanchard brilhantemente escreveu assim: a justificação nunca resulta de boas obras, ela sempre resulta em boas obras. A justificação nunca resulta de boas obras. A justificação não é o resultado das boas obras, mas as boas obras sim, é a iniciativa daquele que já foi justificado e salvo. Dorcas era uma mulher que tinha sido justificada por Cristo, era salva no Senhor. E por isso a razão de suas obras, e por isso realizava, e por isso fazia, e por isso se empolgava em poder estender as mãos, entendendo que a sua vida aqui é um sopro. Como diz Tiago, nossa vida é como um vapor que desvanece por um pouco, rapidamente. Nós precisamos então aproveitar esse pouco tempo para fazer alguma coisa, para deixar um legado. Essa mulher deixou. Escuta, essa mulher também, ela é uma mulher incrível, porque ela era amada pela sua comunidade. Quero terminar com esse pensamento. O texto vai dizer que essa mulher adoeceu, ela enfermou e ela veio a óbito. Ela morreu. Nenhum de nós está desprovido dessa possibilidade de adoecermos gravemente. Nenhum de nós. Todos nós estamos passivos, sujeitos a estas coisas, neste mundo aqui. Mas a morte é para todos, isso indistintamente. Aqueles que são tidos como bons, aqueles que são tidos como maus, todos.
Então essa mesma morte que é a herança do pecado desde lá do princípio, essa morte veio e tomou Dorcas. Os irmãos, as mulheres, tomaram Dorcas, lavaram o corpo e colocaram num quarto alto, que diz o texto, num quarto alto, e deixaram o corpo lá. E eles enviaram 2 mensageiros para Lida, que era uma cidade bem próxima de Jope. Vá lá e chame Pedro. Pedro está lá, chame Pedro. Eu quero que você pense que essa mulher era tão amada, que esses irmãos falaram assim: olha, ela morreu. Não havia nenhum registro de milagre de ressurreição por nenhum dos discípulos nesse tempo. Nenhum dos discípulos de Jesus havia feito um milagre de ressurreição, mas independente da probabilidade, do prognóstico, de qualquer coisa, aqueles irmãos, eles queriam uma última oportunidade, uma última chance. Essa irmã é tão querida que o que for necessário fazer, ou todas as tentativas que puderem ser feitas para trazê-la de volta, faremos. E eles vão até Lida, representados por aqueles 2 mensageiros, e eles chamam Pedro, e Pedro então vem rapidamente, e estando com eles, as mulheres pranteando e mostrando as túnicas, as roupas que Dorcas fazia, e Pedro pede a todos para saírem, fica sozinho com o corpo, e ele dá uma ordem: Tabita, levanta-te. E aquela mulher se assenta, ele dá as mãos e coloca-a de pé. Aquela mulher era amada, amada. Deixe um legado, deixe marcas positivas. Permita que as pessoas te amem, permita que as pessoas sintam falta de você, que você faça diferença. Alguém conversando comigo há poucos dias na porta ali, falou: olha, tem gente que some de tal maneira que a gente nem lembra mais, esquece das pessoas, não lembra nem que é membro mais, mas não porque está talvez em casa, como muitos estão, sem poder estar aqui, não porque não podem, estão enfermos ou cuidando de enfermos ou com alguma impossibilidade, mas pessoas que estão vivendo a vida, que não têm compromisso com Deus, e acabam sendo esquecidas de fato. Porque quando você pensa em alguém que você precisa contar para um ministério, ela não está presente. Quando você pensa em uma pessoa que poderia estar ajudando lado a lado, ombro a ombro, a pessoa não está presente. Quando você pensa numa pessoa que poderia ofertar, que poderia contribuir, ela não está presente. Então, se é uma pessoa, nunca está presente. Como ela deseja ser amada, como ela deseja ser lembrada, como ela deseja ser sentida na sua ausência, se ela se exclui, se ela abandona, se ela é indiferente. Tabita não nos deixa um legado assim, mas ela era presente, era generosa, era cooperadora. Isso fez dela diferente, isso fez dela diferença. Amém? Amém. Nós lemos lá em 2 Crônicas, no capítulo 21, versículo 20, terminando aqui, escuta. Falando sobre o rei Jeorão, diz assim o texto: era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E foi sem deixar de si saudades, e sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Fala sobre Jeorão esse texto, que ele morreu sem deixar saudades. Ninguém sentiu saudades dele. Ninguém lamentou, não houve pranto, não houve choro, não houve sepultamento honroso. E o texto nos diz que ele morreu de uma morte terrível, de uma enfermidade, porque ele era mau, e as obras deles eram más. Então, nós olhamos aqui, Deus, Ele nos chama nesta manhã, para olharmos para Dorcas, essa mulher incrível, que nos mostra uma vida de serviço, uma vida de fé,
e nos mostra também um carisma em que ela se faz presente, ela se dá e ela conquista o amor do seu povo, o amor da sua comunidade. Irmãos, escuta, se essa igreja fechar as portas, escuta aqui, tirando os membros da IBA, a comunidade vai sentir falta dessa igreja. Se hoje nós fecharmos aquelas portas ali, trancarmos janelas e não abrirmos mais aquele portão para culto, tirando os membros da IBA e as pessoas que frequentam a igreja, a comunidade vai sentir falta desse lugar? A comunidade vai lamentar, falar assim, poxa, essa igreja era tão maravilhosa, ela fazia tanta coisa, ela ajudava tanto, abençoava gente. Será? Será que nós temos deixado um legado? Estamos fazendo diferença? Se eu sair, se você deixar de ser membro dessa igreja, se eu deixar de ser pastor dessa igreja, se você deixar de ser membro dessa igreja, a sua ausência, a sua saída vai ser motivo de lamento? Ah, pastor, não devia ter saído, poxa, vai fazer falta. Ou vai haver festa de comemoração? A sua presença faz diferença, a sua ausência fará diferença, positiva ou negativa? Dorcas nos faz refletir acerca dessas questões. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe e continue a falar no nosso coração. Amém. Isso aí, Bernardo. Vamos falar com o Papai do Céu? Vamos agradecer o nosso Deus. Vamos agradecer o nosso Deus. Senhor, muito obrigado, Pai. Neste mês de outubro, essas mulheres incríveis têm trazido experiências marcantes para o nosso coração. Obrigado, Senhor, por esta palavra que vem extraída do exemplo de uma mulher, serva do Senhor. Obrigado, Pai, porque também podemos fazer nesse tempo a diferença necessária para que a nossa comunidade seja abençoada através da nossa vida. Obrigado porque o Senhor não nos fez tão pequenos que não possamos dar, e não nos fez tão grande que não precisemos de acréscimos. Nos abençoe, Senhor. Molde as nossas vidas segundo o que bem parecer aos teus olhos. Tira de nós, ó Pai, toda a arrogância, todas as coisas que possam interferir no nosso crescimento, porque não chegamos à estatura de varão perfeito ainda. Ajude-nos, Pai, porque estamos vivendo em parte, mas queremos ver-te face a face e conhecer-te como de fato tu és. Te glorificamos e te bendizemos em Cristo. Prepara o nosso coração para outras lições que receberemos ainda nesta manhã. Prepara o nosso coração também para o culto da noite, em que a tua palavra também, em que os louvores, as orações chegarão ao trono da tua graça e farão toda a diferença na nossa vida aqui embaixo. Nós te glorificamos e te bendizemos em Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos no nome de Jesus.